Macalossi. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa que analisa os assuntos do momento, sempre com a perspectiva dos nossos convidados. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. E também de Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. O Rio Grande ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso trabalho, com investimento, inovação e muito trabalho. Com este propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas nos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital. Nós estamos em todas as plataformas, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua contribuição é muito importante. RDCTV, emissora digital, que está através de todas as suas plataformas levando conteúdo para os nossos telespectadores. Na edição de hoje do nosso programa, vamos analisar aí o comportamento e os processos decisórios das lideranças políticas que estão à frente do combate à pandemia que resulta, obviamente, na crise generalizada que nós estamos observando. Crise política, crise econômica, crise social, crise sanitária. Para falar sobre esse tema que é amplo, mas tenho certeza muito importante, nós temos a participação aqui no estúdio da RDC TV do advogado Thiago Moisés. Thiago, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Beto Albuquerque, que está ali do outro lado da tela, né? Vai participar com a gente, deputado Dani Ortiz. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui na RDC, novamente falando sobre o poder público, principalmente para a gente poder apontar, Macalossi, a inércia e a ineficiência do poder público durante a pandemia e o quanto que o poder público foi o culpado de agravar as questões financeiras das pessoas em geral e principalmente o quanto que o poder público foi inerte de resolver essa crise pandêmica. Obrigado pelo convite. Prazer é meu. Temos aqui pela primeira vez o ex-deputado federal, múltiplos mandatos, também foi candidato a vice-presidente da República, ex-candidato ao Senado aqui pelo Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque. Beto, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite à estimada, querida deputada Dani Ortiz, ao nobre colega de OAB, o Thiago Moisés. É um prazer estar com vocês, agradeço o convite. Creio que toda crise de qualquer natureza e em qualquer esfera depende muito de liderança, de planejamento e de convicções. Se não reunirmos esses itens, é muito difícil a gente enfrentar e vencer com a rapidez necessária qualquer tipo de crise. E isto vale para a pandemia. Acho que começamos mal e estamos nos comportando mal do ponto de vista da gestão da pandemia, embora já pudéssemos ter aprendido mais rapidamente com os outros países o que devíamos todos nós, autoridades ou não, fazer
para debelar essa tragédia de saúde e econômica que nós estamos vivendo. Muito bem, quem também participa hoje da nossa edição, deputada estadual, Anne Ortiz. Anne, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Macalossi, um prazer imenso participar aqui de novo do programa. Deixo aqui boa noite, um abraço muito especial ao meu amigo Beto Albuquerque, Tiago, Moisés, também um prazer participar do programa mais uma vez aqui contigo. E realmente, eu quero complementar um pouco do que o Beto falou sobre uma crise de saúde muito grande que a gente enfrenta, uma crise econômica. É muito difícil a gente andar pela cidade e ver o aumento geométrico do aluga, do vence, das empresas fechando, e empresas que não abrem mais, né? Então, eu acrescentaria o que ele colocou sobre planejamento em relação às ações, né, que tem que ser feita, um diálogo, porque com diálogo tu consegue somar esforços e todo mundo se sentir parte da resolução do problema, principalmente de um problema como esse, né, que é algo inédito, gente, o que está acontecendo, esse enfrentamento e a forma de enfrentamento à pandemia, a gente buscar soluções diferentes daquelas que podem ser apresentadas. Muito bem, e já que a Anne mencionou aí a questão econômica, trazer a informação que durante esse período da pandemia nós tivemos aí 1.200.000 demissões ocorridas no Brasil, quer dizer, um incremento considerável na massa de desempregados que já era muito alto aqui em nosso país, e obviamente isso impacta de uma forma muito grande no contexto social, porque isso acelera, né? 1.200.000, quantos acabam sendo afetados? É uma coisa muito grande. E, enfim, vamos entrar profundamente nessa análise aí sobre as lideranças políticas nesse momento, e vamos, obviamente, falar um pouco no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. A Melanie Rupental fez um resumo para nós das críticas que os governantes têm recebido em relação à forma como estão lidando com a situação. Melanie, coloca aí na tela para nós, por favor. Tomar diversas decisões que geraram impactos na vida, economia e saúde da população. Muitas dessas escolhas sendo feitas no escuro ou não de dados e tiveram repercussões negativas e críticas na sua atuação. Nesse cenário, nenhuma esfera saiu ilesa das ponderações. No âmbito federal, o maior peso das críticas foram direcionadas ao presidente Jair Bolsonaro. A atuação do governo federal deixou a desejar na gestão da crise da saúde pública, entre escândalos, decisões controversas e falta de estabilidade no Ministério da Saúde. Declarações com falta de empatia com as vítimas. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Incentivo a medicações sem comprovação científica e incentivo também a aglomerações foram pontos que levaram a postura do presidente a ser rechaçado no nível nacional e também internacional. Pensando no âmbito estadual, o plano de distanciamento controlado do governo Leite manteve bons números nos primeiros tempos. Agora, gera dúvidas quanto à sua eficácia, quando os números de contaminados e também de óbitos começaram a crescer consideravelmente. Além disso, frequentemente o Estado tem que retroceder sua classificação a partir de recursos trazidos por prefeitos, que questionam os dados do Estado. Em tempos de crise, as barreiras burocráticas do Estado também afastaram investimentos e a culpa recaiu sobre as negociações traçadas por Leite, como no caso do centro de distribuição que seria feito em Gravataí. Na esfera municipal, a capital gaúcha, comandada pelo prefeito Nelson Marquesan, se viu desamparada em diversos momentos da pandemia. Durante a crise sanitária, o prefeito foi amplamente criticado após investir um alto montante público em publicidade e propaganda. As medidas mais duras de isolamento e restrição do comércio, decididas por Marquesan, segundo os críticos, poderiam ser remediadas se houvesse uma melhor gestão da crise e preparação do município.
O prefeito chegou a dizer que hospitais de campanha não eram necessários em Porto Alegre, classificando a estrutura como puxadinho. Essas eram as informações de hoje. Voltamos contigo aí no estúdio Macalossi. Então, veja, críticas não faltam para os gestores, os administradores públicos. Eu vou começar pelo ex-deputado Beto Albuquerque, porque inequivocadamente o governo federal tem uma importância muito grande na elaboração de estratégias conjuntas de ações no combate à pandemia. Me parece que durante um período considerável de tempo, o governo federal, a despeito de decisões do Supremo Tribunal Federal, resolveu se eximir de qualquer tipo de responsabilidade. Qual que é a tua avaliação, Beto, em relação ao papel que o governo central tem na coordenação dos esforços do combate à pandemia? Primeiro, destacar que é bastante fácil criticar o gestor público, mas é difícil também ser um gestor público quando você enfrenta uma pandemia sobre algo desconhecido, né, ou pouco conhecido, da sua abrangência, da forma concreta de transmissão. Isso é uma dificuldade realmente concreta. Segundo, nós somos um país que temos uma organização centralizada na União em quase tudo, e a saúde não é diferente. O Sistema Único de Saúde, ele tem no Ministério da Saúde o seu pilar principal, da onde partem todas as veias de recursos, de planejamento, de orientações para os estados e para os municípios, inclusive para a rede privada hospitalar. As diretrizes, elas são centralizadas nos diferentes órgãos que estão no Ministério da Saúde. Portanto, quando você recebe uma pandemia dessa magnitude, porque a gente fala dos nossos problemas, mas eu quero fazer um parênteses importante. Infelizmente, os nossos problemas não são só nossos. Todos os países do mundo estão passando por recessão, por desemprego, por prejuízos imensos e com muitas mortes, exceto naqueles países em que houve uma organização única e os encaminhamentos também foram únicos, as ordens foram unificadas, planejadas conjuntamente e pôde, em alguns casos, controlar a proliferação do vírus e, portanto, a sua contaminação mais rapidamente, o que é importantíssimo para a recuperação econômica. Porque quando você não tem uma gestão unificada, e no caso do Brasil, que tem o SUS, como eu disse, centralizado no Ministério da Saúde, você tem muitos problemas. Primeiro porque os estados que estão vivendo as dificuldades da pandemia e os municípios que vivem a realidade da pandemia começam a tomar decisões, na medida em que o governo federal não tomou as suas decisões como poder centralizador e central da organização da política de saúde pública no Brasil, por exemplo. Beto, vou dar só um exemplo aqui correlato a isso que você está mencionando, que é a questão do Ministério da Educação. O Ministério da Educação deveria estar, nesse momento, trabalhando junto com as secretarias estaduais e com o conjunto de municípios para estipular políticas de maneira a possibilitar que os alunos da rede de ensino público tenham acesso a aulas enquanto não se volta com as escolas em si. Até agora não foi feito nada disso, ou pelo menos foi feito muito pouco. Nós tivemos só recentemente a discussão do Fundeb, por exemplo. Mas é algo relativo a isso. E veja, é a mesma realidade da saúde. Quando você discute o Fundeb, é porque o fundo que financia a educação básica no Brasil está lá em Brasília. Portanto, o Ministério da Educação, como o Ministério da Saúde, são os atores principais, através do diálogo, da transparência, de construir com os agentes públicos dos municípios, dos estados, os conselhos relacionados a essas estruturas das soluções. Vamos dar um exemplo bem concreto. Quando o governo federal não abraça, meio até nega a existência ou a gravidade da doença no início, os Estados Unidos também fez isso, inicialmente o Reino Unido fez isso também,
e posteriormente foram mudando de ideia, nós perdemos, nesse período, por exemplo, o controle dos aeroportos. Quanto tempo o Brasil levou para fechar seus aeroportos ou para fazer o cuidado de testar febre, de álcool, avaliar a procedência de cada passageiro que entravam no nosso país? Quanto tempo perdemos para fazer isso? E o vírus, ele não vem sozinho no avião, ele não anda sozinho no ônibus, ele não anda de carro, de moto, de bicicleta e nem anda a pé nas ruas das cidades. Nós somos os veículos de transportes desse vírus. De forma que, se a organização pública na saúde não faz quaisquer níveis pactuados de controle do município, dos estados e da União, fica muito difícil você controlar. Cada um age de um jeito e aí fica aquele abre, fecha, acredita, desacredita, toma esse remédio, toma o outro remédio. É por aí, é por aqui, e nós daqui a pouco vamos perder o ano todo, com consequências talvez irreparáveis, em muitos casos, tanto na economia, na vida do empreendedor, na vida do trabalhador, e assim por diante. Afora o esgotamento que já estamos vivendo aqui em Porto Alegre e na região metropolitana, de leitos de UTI. Nós estamos entrando nesse momento para um período muito triste, que é o período de alguém ter que arbitrar quem vai para o leito da UTI e quem não vai, e muitos que poderão morrer daqui para frente sem tratamento, né? Sem tratamento, como já vimos em outros casos. E para encerrar essa primeira parte, eu queria só dizer o seguinte, Guilherme, o grande erro da ausência do governo federal de centralizar a gestão permite que nós não tenhamos políticas unificadas. E aí você perde o controle do que você tem que fazer agora, amanhã, depois da manhã. Então, essa guerra, que virou até uma guerra ideológica, é ridículo. O vírus não é de esquerda, o vírus não é de direita. Se você pegar o coronavírus e eu pegar, o médico no hospital de clínicas, ou no Conceição, ou no Moinhos de Vento, não vai perguntar se você é de esquerda ou de direita. Quer dizer, isso aí é uma perda de tempo absurda, num momento em que se valoriza mais a divisão do que a unidade nacional para combater um vírus de tamanha magnitude mundial que é o Covid-19. Eu acho que nós estamos perdendo, já perdemos muito tempo, seguimos perdendo tempo, e claro, aí você começa a ter os efeitos dramáticos na economia, e eu compreendo perfeitamente o que é o cara ter uma loja dentro de um shopping, o shopping está fechado, eu compreendo essa dificuldade, e isso já começa a ser consequência dessa falta de unidade no Brasil de enfrentar a pandemia, porque, do contrário, muitos países em 4 meses, que é onde nós estamos nesse momento, já tinham dominado o vírus. Coreia do Sul, a própria China, fez um lockdown gigantesco de 40 milhões de pessoas lá naquela região onde surgiu o vírus. Ou seja, foram rígidos no começo do problema, né? E ali se conseguiu trancar a circulação do vírus para outras regiões. Nós não fizemos isso. E nós nem percebemos que o Brasil não pode ser comparado como estratégia de combate ao vírus com a Espanha, ou com a Itália, ou com a Alemanha, porque nós aqui temos muitos Brasis dentro do Brasil. Começou a primeira onda no norte, né? Depois a segunda onda, a onda foi para o sudeste. Agora nós estamos vivendo a onda do sul, a onda do centro-oeste, ou seja, os picos, crescimento e redução de casos de morte são completamente distintos no Brasil. Quem acreditou que ia ter uma onda só no Brasil todo, errou feio. Errou o planejamento, ou não pensou, ou faltou quem pensasse exatamente a realidade brasileira. Então, os preços que estamos pagando de vidas, de desemprego e de colapso econômico, de recessão, são muito caros, né, porque agora resta ao país socorrer as pessoas
pessoas, com auxílio emergencial, socorrer as microempresas, com empréstimo facilitado, sem burocracia. Ao contrário, nós vamos viver longo período, né, muito crítico, que não interessa a ninguém, pelo menos aqueles que gostam verdadeiramente do Brasil, que não estão preocupados apenas com a disputa política. Tiago, hoje o Rio Grande do Sul teve o recorde de mortos, né? Foram 69. Macalossi, entrando no que o deputado falava e tentando pontuar e corroborando, inclusive, com o deputado, eu acredito que existem 3 pilares que são que somam-se à letalidade e agressividade do vírus, que fazem com que o país esteja nesse momento terrível, o Rio Grande do Sul, por consequência, e Porto Alegre também. Bom, quais são os 3 pilares principais e todos eles partem do poder público? Número 1, e o deputado Beto já falava muito bem sobre isso, o ex-deputado Beto Albuquerque. Número 1, a falta de diálogo. A falta de diálogo. Os 3 governos não conseguem conversar. Os 3 governos não conseguem conversar. É cada um com uma bandeirinha na mão, com um pensamento, né? E falta o diálogo. Junto com a falta de diálogo, vai também outra coisa que o deputado Beto já falou também. O mau planejamento. O mau planejamento. Eu, com todo o respeito e com todas os reveses que eu tenho com o governo federal, eu acho que era o único que tem um planejamento que eu acho que é errado, inclusive, vou deixar bem claro aqui. Mas ele tinha um planejamento, ele achou que era uma gripezinha, ponto final. O resto fica mudando de ideia de uma hora para outra. E o terceiro problema, que eu considero, e aí puxo para os nossos pagos, é a má versação do dinheiro público. A má versação do dinheiro público. Nós estamos chegando neste momento, no pior momento da pandemia em Porto Alegre. Os hospitais estão lotados, nós estamos com falta de leitos, logo, logo estaremos com falta de respiradores. Não foi feito um hospital de campanha. Muitos dizem que nem precisava fazer hospital de campanha porque tem muitos hospitais por aí que poderiam ser utilizados, né? Não se foi feito aumento de leito nenhum, o que se fez foi redimensionar os leitos, e paralelo a isso se pegou dinheiro do Fundo da Saúde para se investir em publicidade. Então, esses 3 pilares somados a um vírus, que esse sim não é culpa de ninguém, né? Somado a esses 3 pilares, gera uma crise pandêmica sem precedentes. Sem precedentes. E como bem dizia a deputada Ana Ortiz, as empresas estão quebrando. Sim, as empresas estão quebrando. Mas tem o outro lado da moeda também. O trabalhador está ficando desempregado. Está acabando o dinheiro do trabalhador. O seguro-desemprego, aquele de 3 meses do cara que foi demitido em março, acabou. E daí vem um ponto importante feito pelo Beto aqui na intervenção inicial dele. Quer dizer, o quanto antes tu consegue controlar a doença, o quanto antes tu consegue recuperar a economia. E aqui nós não fizemos nenhuma coisa nem outra, né? Não teve planejamento nenhum. Então a gente chega nesse momento, acho que aqui em nível municipal, o Marquesan começa muito bem mesmo, ele tenta parar. Eu faria um lockdown no início, mas pelas conversas que eu tive com todos, o pessoal da saúde, claro, né? Eu sou advogado, mas eu ando com o pessoal da saúde e eles disseram que o correto seria fechar tudo no início. Mas tudo bem, ele tentou fechar. E depois ele começa a se perder, faz um abre e fecha, não investe na saúde pública de Porto Alegre. O Eduardo Leite hoje tem a posição mais confortável de todas. Ele empurra para os prefeitos tomarem a decisão. Ele faz a bandeirinha dele ali, diz que é vermelho. O prefeito diz, mas aí como é que fica isso? Bom, o senhor decida. E o Bolsonaro continua na mesma patrola do início ao fim. Ele continua num negacionismo do vírus. Gente, como que a gente vai sair dessa crise pandêmica assim? Eu não consigo ver. Não consigo ver. A gente vai ter que esperar um milagre divino que acabe com o vírus mesmo. Porque se for pelo poder público, olha, meus amigos, não vai ter solução. Gostaria de ouvir a deputada Ana Ortiz, que fez críticas duras ao prefeito Marquesan. Eu gostaria que ela também analisasse aí como ela vê o nível federal e o nível estadual. Um conjunto. Faço duras críticas ao prefeito. Eu faço críticas às decisões do prefeito. Não é a pessoa dele, eu não pessoalizo as minhas críticas. Perfeito. O que eu tenho feito de críticas em relação às decisões do prefeito, por exemplo, é a questão da proibição do estacionamento na área azul. Então, eu fiquei sabendo de um caso, né, uma médica me ligou para contar uma situação que tinha acontecido,
mas eu gostaria de entender como é que uma pessoa chega à conclusão de que o enfrentamento à pandemia deve ser feito com a proibição de estacionamento, de estacionar os carros na área azul. Fazendo com que, por exemplo, aquela família que tem veículo próprio, que tem o seu carro, ela não possa utilizar o seu carro e ela tenha que, para fazer um deslocamento necessário, ela tem que entrar no carro de um terceiro, seja um aplicativo ou seja táxi, enfim, se submetendo, né, ao contato com o vírus, porque foi como o Beto falou lá no início. O vírus, ele não está ali sozinho andando, ele está em outras pessoas. Então, quanto mais eu puder evitar o contato com outras pessoas, melhor. Então, se eu tenho meu carro particular e preciso levar meu nenê numa consulta, ou eu tenho que fazer uma consulta, eu vou no meu carro particular, sozinho no meu carro, ou com o meu filho, e não tem que entrar dentro do carro com uma terceira pessoa, e que outras pessoas já entraram naquele carro também. Então, outra questão, e aí, doutor Tiago, quando eu falo em fechamento de empresas, a consequência disso é o desemprego, né? Então, um exemplo que eu vi ontem, e não vi só ontem, eu vi diversas vezes, mas ontem me chamou muita atenção, os trabalhadores que trabalham nas obras da Prefeitura de Porto Alegre, trabalhando normalmente, inclusive sem o uso, né, de máscara, mas as obras da Prefeitura seguem em ritmo normal, até um pouco mais avançado, né, visto que tem um número menor de pessoas transitando na rua, Anny, e as obras acabam ficando... Viu, Anny, o vírus aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em particular, ele adotou um comportamento muito extraordinário. Os cientistas estão até avaliando aí, porque ele só incide sobre trabalhadores operários de obras privadas, ele em determinados sites não tem efeito, em outros tem, e ele só ataca as pessoas que estacionam em área azul. É uma coisa extraordinária. O vírus aqui em Porto Alegre adotou um comportamento muito estranho. Os cientistas do mundo inteiro estão observando. E outra, ele incide também sobre determinadas empresas, principalmente as que lucram a partir de 4 milhões de reais. É uma coisa absolutamente extraordinária. De empresa de pequeno porte para baixo é todo mundo imune, né? Todo mundo imune. Então são essas coisas malucas, entendeu? Então, assim, a Constituição Civil em Porto Alegre emprega 27 mil pessoas, empregos diretos, principalmente de uma população que é mais vulnerável. E aí a gente estava falando da vulnerabilidade, pessoas que precisam trabalhar e essas 27 mil diretos, tá? Fora os empregos indiretos que geram, né? Se essas 27 mil pessoas, a gente considerar 4 pessoas por família, e que de cada trabalhador ele sustente ele e mais 3 pessoas, a gente está falando aí de quase 100 mil pessoas que são diretamente afetadas por uma decisão absurda. E Porto Alegre é a única capital do país que proibiu os trabalhadores da iniciativa privada, é claro, de trabalhar da construção civil, porque é provado por médicos, por cientistas, inclusive o próprio Estado não fez nenhuma referência a isso, porque é considerado um trabalho seguro. E, enquanto isso, a gente vê os supermercados lotados, aliás, superlotados, as farmácias lotadas, os bancos lotados, e não tem surtos nesses estabelecimentos. Isso que a gente fica sabendo extraoficial, né? Eu tenho contato, né, com o setor, mas a prefeitura também não divulga os locais de surto. E também, o Ministério Público de Contas teve que entrar com uma ação, fazer um pedido para o Tribunal de Contas do Estado fiscalizar a prefeitura e saber aonde estão sendo feitos gastos com a saúde, visto que a Prefeitura de Porto Alegre não comprou um respirador, a Prefeitura de Porto Alegre não abriu um leito de UTI, o prefeito disse lá em abril que teria testes suficientes, testaria 580 pessoas por dia, se comparando a países incrível, né,
ao coronavírus, e nunca se trabalhou com um dado que é óbvio, e é óbvio para todo mundo, que o inverno gaúcho é muito rigoroso. A gente estava com 30 graus na semana passada, hoje está um frio absurdo. De um dia para o outro, isso lota as UTIs todos os anos. A gente tem falta de leitos todos os anos. O Beto sabe disso, porque nós, como políticos, muitas vezes as pessoas só enxergam essa possibilidade de ter com quem recorrer, de ter com quem falar, de ter com quem escute elas, porque ficam amontoadas nas recepções e nos corredores dos hospitais sem acesso a leito. E morre muita gente todos os anos. E eu não estou aqui dizendo que o vírus ele não tem que ser levado a sério. Não é uma gripezinha. É muito sério. E dependendo de doenças pré-existentes, da idade, a gente já viu que em pessoas idosas é muito mais severo. É muito perigoso esse vírus, é muito perigoso mesmo, não pode ser tratado como uma gripezinha ou como algo que não tem tanta importância como foi tratado lá na frente, principalmente por parte do governo federal, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender as características do nosso país e do nosso estado, trazendo aqui para os Pampas, a forma que nós devemos enfrentar isso. Tu acreditas, Anne, tu acreditas que o governo estadual deveria rever alguns dos parâmetros do modelo de distanciamento social que vem sendo tão criticado? Eu acredito que sim. Eu ia dizer isso, eu tenho uma irmã que mora fora, e lá dia 14 de março, eu lembro perfeitamente, e aí tem até o WhatsApp aqui para me ajudar a recuperar a memória. Ela, muito assustada, o vírus tinha chegado forte lá na Espanha, estava matando muita gente, fecharam tudo, ela perdeu o emprego, porque fecharam a loja que ela trabalhava. E logo em seguida, 4, 5 dias depois, foi decretado o isolamento, né, o distanciamento social aqui no Rio Grande do Sul. Então, de lá para cá, na Espanha, as coisas, porque lá o vírus chegou já derrubando e fazendo aquela devastação que foi. Naquele momento, lá em março, eu pensava o seguinte: pela primeira vez, nós vamos nos preparar. O Brasil vai conseguir enxergar o problema lá na frente e trabalhar antecipadamente. Não é que nem acontece com tudo. E aí nós, por exemplo, nós estávamos enfrentando uma seca. Quantos anos a gente enfrenta secas e problemas iguais, e falta planejamento, e falta se preparar, se antever o problema e criar mecanismos. É sempre correndo atrás da solução, né? Ou diminuindo os danos. Então, eu estava muito otimista naquele momento, pelo tempo que a gente teria de se preparar. O que era colocado em relação à diminuição do pico, né, da curva, e da preparação do nosso sistema de saúde para poder atender aquelas pessoas que precisariam. Porque o vírus não veio dar uma volta aqui, ficar 1 mês, 2 meses embora. Ele fica. Enquanto não tiver vacina, a gente vai ter que tratar com isso e conviver com essa questão. E a própria OMS, que por um tempo negou a pandemia, inclusive a questão relacionada à China, né, ao começo de tudo lá em novembro ainda, e depois não usem máscara, e depois usa máscara, e por um momento teve ali uma manifestação de uma pessoa, de uma médica da OMS, que disse que os assintomáticos não transmitiam, e depois não é os assintomáticos, mas os pré-sintomáticos, e aí cria uma confusão na cabeça das pessoas, e as pessoas já de saco cheio, porque a gente está desde março nessa situação. Desde março, e os números vêm aumentando cada vez mais. Só para concluir a roda e a gente poder fazer mais uma rodada com vocês. E o que eu quero dizer é o seguinte: chega um momento que não é que as pessoas não querem mais ficar em casa, elas não podem mais ficar em casa. É verdade. Tem gente que não pode mais ficar em casa. Tem empresas que não abrem as suas portas desde março. Então, essas empresas não têm mais condição de sobreviver. As escolas,
as escolas, os planos de saúde, tudo isso está sendo impactado, e o impacto no setor público vai ser muito grande, porque todo mundo sabe que tem fila para entrar no ensino infantil das escolas públicas aqui em Porto Alegre. E as escolas particulares, as escolas infantis particulares, os pais já não estão mais pagando. Os pais continuavam pagando. Eu digo isso porque eu tenho um filho que eu matriculei ele em fevereiro, na metade de março já teve que sair da escola. Então, assim, tu paga um mês, porque tu tem perspectiva que ele vai voltar no mês seguinte, e assim vai. Será que o setor público vai ter condições de absorver essa demanda que vem, tanto na questão da educação quanto na saúde, para o setor público? Tudo bem. Beto, mais uma intervenção tua. Nós tínhamos combinado que o Beto Albuquerque ia participar até umas 23 horas, agora é 23h02. Nós vamos fazer uma rodada e daí essa já fica como final do Beto. Suas impressões aí, Beto. Enquanto não houver vacina, meus amigos, a política de não aglomeração e de distanciamento acaba sendo uma receita necessária. Para isso é preciso ter regras claras, é preciso também ter disciplina. Acho que é possível haver convivência, mas se houver, como a gente tem visto, como eu vi, por exemplo, esse final de semana na Orla em Ipanema, porque também não adianta você fecha a orla do gasômetro e o resto da orla fica aberta, metade com máscara, metade sem máscara. A máscara é importante, não é possível que nós ainda discutamos sobre máscara, higienizar as mãos, manter uma certa distância, tudo isso é muito importante. Agora, o grande transmissor desse vírus é o ar, e é por isso o distanciamento acaba sendo importante. E será mais grave agora, inclusive, em razão do esgotamento da capacidade hospitalar, de leitos de UTI, inclusive de leitos normais, de fazer. Apenas para dar uma ideia, assim, Anne, Thiago e telespectadores. No Brasil, todos os anos, em 40 mil pessoas no trânsito. Nós temos um trânsito dos mais violentos do mundo. Nós, em 3 meses de pandemia, conseguimos ver morrer 40 mil pessoas de Covid. Em 3 meses. Ou seja, em 25% do tempo, né, de um ano, menos, até 20% do tempo de um ano, nós conseguimos chegar ao número de mortes do trânsito. Então, ela é muito séria, essa pandemia. E acho que são muito amadores aqueles que tomam, às vezes, decisões. E não se pode aceitar que no Ministério da Saúde nós estejamos já há 2 meses e meio, se não 3, ou quase 3, sem ministro. Como é que pode um país continental como o nosso, né, caminhando a passos largos para 100 mil mortes, quase indo para 3 milhões de casos de contaminação, você não tem um ministro, um cara que entenda de saúde pública. Isso estoura qualquer possibilidade. Estamos com um Ministério da Saúde sobre intervenção militar. A junta militar comanda o Ministério. E ela está lá porque nem... Eu vou ser bem sincero no que eu vou dizer aqui. Nós temos aí o comando militar no Ministério da Saúde porque nenhum médico sério faria o que o governo Bolsonaro quer para a área. Essa é a verdade. E é por isso que o Nelson Teich picou a mula. Uhum. E é por isso que o Mandetta não ficou. Por isso não tem técnicos. Por isso não tem técnicos, médicos, especialistas, infectologistas. Tem um monte de milico. Mas lá atrás, quando o Gabardo estava na equipe do Mandetta, ele mesmo disse que não, em relação ao fechamento do Rio Grande do Sul, né, que a gente está vivendo até hoje, que talvez fosse um pouco antecipado, prevendo que ali na frente teria sim que ser feito algo. E aí a gente teria um tempo muito esticado, porque quando fechou a gente tinha 1 ou 2 ou pouquíssimos casos
de contaminação comunitária, né? Então, ele chegou a colocar isso. Não, talvez o tempo tenha sido de fato inadequado, mas inequivocadamente o ministro da Saúde hoje, ele está lá para cumprir ordens, porque ninguém sério da área médica cumpriria essas ordens. Beto, para concluir. E o que é lastimável é que as Forças Armadas do Brasil se prestem a isso. O papel constitucional das Forças Armadas não é estar em gabinetes de ar-condicionado na esplanada dos ministérios. Não é para isso que as Forças Armadas existem. Elas existem para manter a integridade nacional, proteger as fronteiras, por onde entram as drogas, as armas, o contrabando, o roubo de cargas, e não virarem burocratas de partido político ou de governo. Então, é um caso quase raro no mundo hoje de pandemia, a presença de Forças Armadas, de 7, 8 mil integrantes das Forças Armadas na esplanada dos ministérios, nos diferentes ministérios. É um desvirtuamento, além, evidentemente, de não permitir, e pior, que está lá para ser amém. Isso é pior ainda, porque isso é uma desmoralização do papel institucional das Forças Armadas. Eu acho que nós não temos como separar, nesse momento que nós estamos vivendo, o leite derramado já derramou, nós estamos em 4 meses de graves problemas, a onda, inicialmente as autoridades tivessem pactuado uma unidade séria, desde o começo de março para cá, teriam compreendido rapidamente que o Brasil não teria uma onda só, como todos os outros países, e por óbvio, países menores, nós não tivemos essa capacidade de discernimento, e as ondas estão acontecendo em diferentes estados. Lá no norte, onde foi uma devastação que chocou a todos nós brasileiros, as coisas já se acomodaram, os números já estão caindo, e agora a onda chegou por aqui. Eu não sei se nós fechamos muito precocemente, insisto, se não tivesse feito, nós não estaríamos... Eu me pergunto daí o seguinte, né? E se não tivesse fechado, será que essa onda que agora chegou não teria chegado antes e permanecido até agora? É uma pergunta. E, na realidade, é o seguinte, nós nunca fechamos mesmo, né? Porque se pegar a Itália, a Espanha, que a citou, a Alemanha, o Reino Unido, depois que o Boris teve a Covid, enfim, lá houve, de fato, praticamente um lockdown completo. E não é de Mas daí, 15 dias, Beto, lá fechou praça, lá fechou tudo, entendeu? Não fecharam farmácias nem supermercados, que nem aqui. Mas daí tu fecha todo o comércio e deixa a orla do Guaíba aberta. E ainda o prefeito defendeu que o segundo lugar mais seguro para se estar era na rua, nas praças. Então, realmente, não tem... É uma análise equivocada, porque a aglomeração ela se dá nos espaços públicos. Não é só na festa de casamento, na boate ou no bar. Nos espaços públicos Mas também. Quando tu vai no mercado, vai na farmácia, vai numa loja, e esse estabelecimento está seguindo as regras de protocolo, e as pessoas vão nesses estabelecimentos com todo o cuidado. Vão com máscara, usam álcool, fazem higienização, enfim. Não é ali que está a contaminação. E quando tu vai num outro ambiente, acaba relaxando, né? Eu inclusive, li um artigo do infectologista que falava exatamente sobre isso. Mas, Anne, e aí corroborando com o que o Beto estava falando, se nós, no início, em março, tivéssemos feito um lockdown mesmo, por março até abril, bem fechado, ficássemos 2 meses fechados, tá? E nesse período, a Prefeitura de Porto Alegre tivesse gasto aumentando os leitos, tivesse comprado respiradores, tivesse feito um hospital de campanha, a situação não estaria um pouquinho melhor agora? Não estaria um pouquinho melhor agora? Se tiver... Sim, e o empresário não gostaria disso? Eu creio. Fechamento de fronteiras. Um dos principais problemas, na minha avaliação, foi o seguinte: a gente fechou
e a gente não soube abrir. A gente não soube abrir porque nós não temos teste, nós não temos rastreio, nós não temos coisa nenhuma. Porque quando reabriu, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. É só olhar lá é só olhar lá no portal da transparência, no site da Protempo, que tu vai ver que Porto Alegre tem um monte de testes. Não, o Porto Alegre testa muito pouco, Anne. Testa muito pouco. Mas tem teste. Tem teste, mas testa pouco. Eu tô falando testagem em massa, que é uma coisa que não existe no Brasil. Testagem em massa não existe no Brasil. Então, nós devíamos ter testagem, nós devíamos ter rastreio, nós não temos coisa nenhuma. Nós reabrimos porque a necessidade de reabrir por ser um país pobre se impôs. E aí reabriu sem estruturação do serviço público de saúde, sem coordenação de trabalho, sem testagem, sem rastreio. Bom, só podia dar no que deu. É porque não tem plano, Macalossi. Não tem plano nenhum. Se fecha e se abre, não tem plano. Não tem plano, se fala que tem teste, mas não se testa. Não se testa as pessoas que tiveram contato com uma pessoa que foi testada e teve o resultado positivo. Não se faz o caminho do vírus, não se coloca essas pessoas para fazer isolamento. Isso não foi feito em momento algum. Eu acho que lá atrás, quando fechou tudo, eu não discordo que tenha que foi importante esse fechamento. Mas esse fechamento não pode durar até agora. Não, porque quando tu fecha, tu tem que imaginar que tu tem um período de tempo para fechar. Isso. Tu não pode fechar para sempre. Então, quando tu fecha, tu tem que planejar como é que vai ser esse fechamento. O que nós vamos fazer nesse período em que está fechado? Tem que eliminar a circulação do vírus. Claro, isso. Agora, o que a gente vai esperar? O que a gente vai esperar de uma prefeitura que não testa... Não testa nem os trabalhadores da área da saúde do HPS. Bom... Como é que vai testar todo mundo? Eles não testam ninguém. Pessoal, o papo tá ótimo, 23 e 13. Beto, eu gostaria de agradecer. O Beto tinha conversado com ele que a gente ia até às 23. Já é 23 e 13. O Beto decide se ele quer permanecer, ele se despede. Está agradável o debate. Está agradável o debate, não tem problema. Embora o tema seja espinhoso e triste, né, da gente discutir, né, pelas mortes, pela dificuldade que os nossos profissionais de saúde estão enfrentando, a quem eu me solidarizo plenamente, os familiares daqueles que partiram também, precisamos nos solidarizar, e é preciso, neste momento, ter regras claras, mas tem uma regra que nós, em qualquer circunstância de abertura planejada, que até hoje houve pouco planejamento, como já constatamos aqui, né, que haja um certo distanciamento das pessoas, porque nós somos o veículo de transporte do vírus. Isso aí. Eu não poderia jamais trazer para minha casa o vírus, com um pai de 84 anos, uma mãe de 80, né, minha filha que tem artrite reumatoide infantil, é imunodeprimida. Quer dizer, eu sei que eu preciso, para cuidar da minha família, eu tenho que cuidar de mim. Então, eu me exponho, dentro do possível, muito cautelosamente. Bom, essa é a minha realidade, que não é a realidade da maioria da população, que precisa trabalhar. Aqueles que trabalham em áreas essenciais, como citamos aqui, supermercados, farmácias, mesmo a construção civil, que eu também acho que poderia estar operando com os cuidados regrados e devidos e bem planejados, esses não tem como fazer escolhas, então eles têm que ser testados, eles têm que ser monitorados, o transporte público tem que ser monitorado, demoramos muito para estabelecer regras, e quando estabelecemos regras, ao invés de estabelecer padrões de higiene dentro dos ônibus, tanto para os passageiros quanto para o cobrador, o motorista, e mesmo na higienização do próprio veículo, nós aqui decidimos cortar pelo meio. Olha, só sobe X cara e tal, mas sem higienização não adianta nada. É verdade. Exatamente, concordo. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Beto... A minha mãe Anne, nós não vamos trabalha ter... na linha de frente. Anne, eu vou ter que te interromper. Conta a história na volta do intervalo, porque nós já estouramos o tempo muito ainda. Beto, eu gostaria de te agradecer muito essa participação e, por favor, participe em outras ocasiões aqui do nosso programa. É um prazer ouvi-lo.
estarei sempre aberto aqui aos convites para participar de outros debates. Agradeço o convite, agradeço muito a companhia da deputada Ana Ortiz, né, a quem eu admiro e gosto muito, o Thiago Moisés, né, com quem também compartilhamos ideias, agradeço a audiência de todos, e vamos ter que seguir em frente agora, talvez com menos vai e vem e mais certeza, porque não se enfrenta inimigo em guerra, em pandemia, sem convicção e certeza do que tem que se fazer. Eu acho que está faltando discernimento e certeza, né, em muitos dos nossos gestores. Quem tem certeza, quem tem informação e tem discernimento, tem menos dificuldade de errar. Agora, tem que dialogar. É isso aí. A gente tem 2 orelhas, né, e uma boca só, para ouvir mais e falar menos. E o gestor público é o cara que mais tem que ouvir antes de tomar decisões. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Beto. Vamos fazer um intervalo, na volta nós continuamos aqui no programa com a Ana Ortiz, deputada estadual, e também com o Thiago Moisés, advogado, aqui no estúdio comigo. Nós vamos continuar falando aí sobre este problema, aí, a crise gerada pelo coronavírus. Fiquem conosco, já retornamos. Muito bem, estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas. Nós tivemos no primeiro bloco a participação do ex-deputado federal Beto Albuquerque, junto com a Ana Ortiz, deputada estadual, que continua nesse segundo bloco, e também do Thiago Moisés, advogado, que está aqui comigo no estúdio da RDC TV. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, no Twitter e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem. Nosso site é rdctv.com.br. Você confere ali as notícias do dia e também as colunas minhas, do Armando Burdi, do João Carlos Silva. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color Soluções Gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E também Badesul Desenvolvimento. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. Antes de passar a palavra de volta para os meus convidados, eu vou responder aqui os comentários do Marlon Gama. 3 comentários que ele deixou no nosso Facebook. E eu faço questão de respondê-los, vou respondê-los objetivamente. E eu agradeço as mensagens. Ele faz algumas perguntas. A primeira: se máscara, álcool gel e isolamento social funcionassem, o Eduardo Leite não tinha pegado o Covid ou ele não cumpriu as regras? Então, a primeira pergunta, a resposta é a seguinte. Bom, o Eduardo Leite não estava fazendo distanciamento social. O Eduardo Leite estava andando de um lado para o outro. Marlon, segunda-feira o governador estava em São Paulo, dando uma entrevista no Roda Viva. Acho que ele não devia ter dado a entrevista lá em São Paulo. Podia ter dado a entrevista aqui de Porto Alegre, por videoconferência. A repórter da RBS que participava do programa estava aqui no estado. Ele não precisava ter viajado. Então, note, ele não estava fazendo isolamento social. No dia em que ele constatou que estava com coronavírus, ele estava em charqueadas. E é óbvio, gestores públicos, pessoas que estão na linha de frente, elas acabam se encontrando com mais pessoas, elas transitam. Então, ele não estava praticando isolamento social. Isso é importante deixar bem claro. Até no dia em que ele disse que estava com coronavírus, as pessoas foram lá debochar, fazer piada e tal, o que não tem sentido nenhum. Segundo questionamento: quem fica em casa se contamina em casa, ficar em casa não evita o vírus? Depende. Nós temos que considerar a taxa de contaminação geral do vírus na sociedade. É óbvio que se as pessoas ficarem mais em casa, elas vão se contaminar mais em casa, porque elas não vão estar na rua, não vão estar no supermercado, não vão estar no shopping, não vão estar no cinema, não vão estar nos parques. A questão é, dentro do contexto social amplo, dentro de casa, a taxa de contaminação geral é maior ou menor? É isso que deve ser considerado. E a última pergunta é: onde está o dinheiro destinado aos governadores e prefeitos para combater a pandemia? Até o último
até o último relatório que eu tinha olhado, o governo federal tinha destinado em verbas para a saúde, do Ministério da Saúde, 1/3 daquilo que havia sido estabelecido. Ou seja, não é muito. Muito bem. Anne Ortiz e Thiago Moisés estão aqui comigo. Anne, tu ias contar aí a tua experiência pessoal, o último assunto que nós estávamos abordando no bloco anterior. Eu gostaria que então tu nos contasse. Não estamos... O Beto estava falando dos trabalhadores, dos serviços essenciais, e muitas vezes tem as questões das suas casas, né? Óbvio que todo mundo quer proteger a sua família, quer proteger os outros. Eu, por exemplo, tenho muito mais medo de me contaminar e passar para alguém do que simplesmente de me contaminar. A minha mãe, ela trabalha na saúde, na linha de frente, ela faz, inclusive, os testes do coronavírus. E o meu irmão, que mora com a minha mãe, ele tem diabetes. Então, tem um cuidado muito grande e nesses 4 meses aí, graças a Deus, os resultados são negativos por lá. E tem toda uma questão, né, dessas pessoas que estão se expondo, que estão... Por exemplo, agora cada se vez descobre, mais... está se analisando aí que a obesidade é um fator de risco altíssimo para a Covid, né? É verdade, né? Inclusive teve um jornalista que faleceu, né? O Rodrigo Rodrigues, né? Teve uma trombose Exatamente. ocasionada pelo coronavírus. Terrível, triste Exatamente. demais. Então, tem muitas coisas, né, que vão se descobrindo ao longo desses dias. Por exemplo, tem pessoas que simplesmente não se contaminam. Não é que são assintomáticas. Elas não se contaminam. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço, por exemplo, alguns casais que um teve e o outro não teve. Fez o teste depois, era negativo para IgG e para IgM. Então, IgM significa que ela não estava, né, com a doença, e IgG que não tinha anticorpos, né, para o Covid. Enquanto o marido ou a esposa estava contaminado com resultado positivo. Então, são coisas muito diferentes, né, dessa doença, assim, ou de pessoas que são assintomáticas, que não tem nenhum sintoma, ou que tem um sintoma muito fraquinho, ou deixa só de sentir o cheiro, ou deixa de sentir o gosto. Algumas pessoas têm alguma questão de dor de garganta, enfim. Eu tive muito mal em março, muito mal, eu tive todos os sintomas. Imagina a lista dos sintomas do Covid, eu tive todos os sintomas, exceto eu ainda senti o gosto da comida e o cheiro, tá? Fui fazer o teste e deu negativo. Então, era uma virose, outra coisa. Então, é algo muito... Só para concluir, Thiago, é algo ainda muito novo, sabe? Nem os médicos ainda têm um consenso geral, né? Sobre o que nós estávamos falando antes da questão nacional, o vírus foi politizado, isso não tem como negar. E o tratamento também foi politizado. Vai lá, Thiago. Não, eu concordo com a deputada. Agora, esse fato que ela falou, né, que a deputada Anne mencionou aqui, que é um vírus muito novo, eu acho que é importante dizer isso. O fato do vírus ser muito novo significa que, provavelmente, as medidas de contenção ao vírus vão ter que ser na base do acerto e erro. Né? Quer dizer, muitas coisas não vão dar certo. E é por isso que vai ser necessário... E não é feio tu dizer que errou. Exato. O importante é ouvir e aprimorar. Exatamente, e eu acho que ser transparente, principalmente com a sociedade, porque a gente está todo mundo junto. Está todo mundo junto nessa guerra, enfrentando o mesmo perigo. Então, é isso que às vezes eu vejo por parte... Desculpa, interrompi o Thiago, é que tu tocou no... Eu é que interrompi. Sem problema. Eu é que interrompi. Sem problema. Sabe o que é, Thiago? É que é o seguinte, é isso que eu vejo muito por parte do prefeito de Porto Alegre, que agora ele diz, eu só vou fazer lockdown se tiver o apoio, mas para todas as outras medidas não teve o apoio, ou não foi conversado com os setores,
ou não tem uma forma de tu sentar na mesa e dizer, olha, pessoal, naquele momento que era tudo desconhecido, a gente teve que fazer isso, agora vamos abrir, vamos tentar, e as decisões são políticas. Tu abrir um comércio ou não abrir um comércio baseado no faturamento é uma decisão absolutamente política, não é uma decisão científica, uma decisão que tenha algum método de contaminação ou alguma questão relacionada com contaminação. É única e exclusivamente decisão política. Vai lá, Thiago. E as decisões políticas, deputada Anne, do prefeito de Porto Alegre, elas corroboram um entendimento que eu tenho desde o início da pandemia. O prefeito de Porto Alegre não tem um plano definido. Ele não sabe o que ele está fazendo. Uma coisa é a gente ter um plano, errar o plano e mudar. Outra coisa é a gente não ter plano absolutamente nenhum. Eu trabalho na minha advocacia com trabalhadores da área da saúde, eu convivo com os trabalhadores da área da saúde. Desde o início da pandemia, se sabia do problema que tinha nos hospitais. Nada foi feito em relação a isso. Se sabia que iam faltar EPIs, porque já se faltava EPIs ao natural. Ao natural. Não se foi investido inicialmente em EPIs. Se sabia que a testagem era a forma mais fácil de prevenir, pelo menos, o trabalhador que estivesse doente. Ele e seus familiares. Eles e seus familiares. Hoje, a gente pegando no âmbito municipal, os trabalhadores do HPS não estão recebendo testagem. Um outro grupo hospitalar grande, que é um escândalo. Não, é um escárnio. Isso tinha que dar prisão ao gestor. Usar fundo municipal da saúde para propaganda, com todo respeito. Isso tinha que dar prisão ao gestor público que faz isso. Isso é um absurdo. Quantas pessoas... É um deboche com a população, né? O empresário está fechando o seu comércio. O trabalhador está perdendo o seu emprego. O profissional da saúde, que já era desvalorizado completamente, virou herói para muita gente agora, para mim sempre foi, virou herói agora, né? Salários pequenos, jornadas altas, sem EPIs, e agora um trabalho sobrecarregado e nem testagem recebe, e o dinheiro vai para publicidade. Me diga, deputado, se isso é um plano. Isso para mim não é plano nenhum, é como eu disse no início. Olha, o Bolsonaro tem todos os problemas, eu discordo em gênero, em número e grau de como ele conduz essa questão, mas pelo menos ele tem um plano. Ele é firme e convicto no erro. Exatamente, mas pelo menos ele tem um plano. O prefeito de Porto Alegre não tem plano nenhum. Vai lá, deputado. Na entrevista essa do governador, que ele, do Roda Viva, né, que ele foi... Muito infeliz a entrevista. Mas ele falou lá que o governo federal tem um amplo diálogo, né, com o Estado do Rio Grande do Sul, que está ajudando com recurso, está ajudando com equipamentos. O governo federal está fazendo, apesar do comportamento, eu acredito grifar, apesar do comportamento do presidente, o governo federal é quem tem salvado as pessoas, e principalmente aquelas pessoas que precisam, com esse recurso, que não é muito, é pouco. Mas é que ele também é o único que pode fazê-lo, né, Anne? Quer dizer, o Estado não pode contratar dívida. É o que tem. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas o Estado podia, pelo menos, não inscrever em dívida ativa as empresas que não conseguiram pagar o ICMS, por exemplo. Perfeito, não, isso é verdade. Ou não usar esse dinheiro em publicidade. Então, assim, o que o Banrisul, um banco público, fez pelos gaúchos, pelas empresas gaúchas, desde o pequeno até o maior. Eu não penso em discriminação. O maior, um dia foi médio, o médio de pequeno, e eu espero que todos um dia possam crescer. O que foi feito? Então, são essas questões. O governo estadual, o governo municipal não tem a mesma capacidade que o governo federal, mas tem condições de fazer muito, sabe, pelo Estado. Ou até mesmo direcionar. Eu acho que a questão das bandeiras hoje deve ser uma direção em muitos municípios. E outra, eu tenho, e aliás, eu vou aqui tomar para mim como pioneirismo isso, porque fui eu o primeiro a falar, o modelo de distanciamento controlado através das bandeiras deveria vigorar por um período maior do que uma semana. Não deveria ser 7 dias, deveria pelo menos ser 15 dias.
vigoramento daquela bandeira. Por quê? Porque toda semana o governo do estado apresenta a sua versão do mapa estadual, aí as regionais vão lá, consubstanciam com informações mais precisas e muda. Foi o que aconteceu essa semana, foi o que aconteceu semana passada, foi o que aconteceu sempre. Ou seja, o estado decide com base em informações que não são exatas. Você precisa de mais informações, você precisa de mais tempo e você precisa dar um mínimo de previsibilidade para os gestores estaduais e para os agentes econômicos, o que não há. E é claro que você, como um empreendedor, como alguém que trabalha com contabilidade, como pessoa que trabalha em geral, você consegue prever 15 dias melhor do que 7 dias. Quer dizer, a cada final de semana é uma mudança completa na tua vida. Então, eu acho que esse tipo de aprimoramento seria adequado. E utilizar o mapa como um guia de ações também é um aprimoramento importante. O que eu acho em relação a isso, pode ser 15 dias, mas eu acho que deveria ser orientação. Como orientação. Porque os prefeitos hoje têm condições de fazer medidas mais restritivas, né, que as medidas impostas pelo governo, mas não menos restritivas. E aí, dentro de uma região e municípios que tem muitas realidades, né, tem realidades bem diferentes uns dos outros, alguns têm mais casos, outros não têm casos, alguns... Enfim, então por isso que eu acho que... Me preocupa que os prefeitos queiram esse poder decisório, mas não a responsabilidade que seja no mesmo patamar, né? Sim. Isso é uma contradição. Não adianta querer a responsabilidade de decidir e nenhum tipo de ônus com isso. Quer dizer, não adianta o ônus ficar para o governador e os prefeitos decidirem para ficar bem com os setores econômicos dos seus municípios. Aí não dá, né? Tem que ser proporcional. E não tem... A questão dos setores econômicos, eu acho que quem trabalha com convicção não cede. Se tu tem dados, se tu tem informação, não cede a setores econômicos. Agora, sobre as escolas, por exemplo, há linhas, né, defendidas por médicos que as escolas não deveriam ter sido fechadas. Poucos e aí, médicos. Como mãe de um nenê de um ano... Poucos médicos, mãe de um nenê de 1 ano e 3 meses. Bom, mas tem. Eu acho que porque não senta e não conversa e não faz e não escuta. Por isso que eu digo que muitas questões foram politizadas. A Assembleia Legislativa fez um debate sobre tratamento precoce e o PT não quis ouvir. Mas é que tem a questão das comunidades nisso também, né, deputada? Uma coisa é a nossa realidade, outra coisa é a realidade do pessoal lá das comunidades. Voltariam a trabalhar, a criança ia para uma creche, a criança seria transmissora do vírus, ficaria provavelmente com uma avó, com uma tia, a letalidade ia aumentar. É muito complicado essa situação. E hoje, com quem é que fica essa criança? Não, hoje não fica com ninguém porque não tem plano. É por isso, é porque não tem plano. As coisas não foram feitas. Hoje importante ressaltar que em mais de 40 países... Até pela minha realidade, com o meu nenê de 1 ano e 3 meses, eu recebo relato de mães em pânico, que estão dizendo o seguinte: olha, eu estou tendo que deixar meu filho na casa de uma pessoa que está cuidando do meu filho e de mais 2, 3 crianças. Não, eu corroboro 100%. Nós tivemos aí 40 países que... Não tem nenhuma questão sanitária, não tem nada, porque a ilegalidade não é fiscalizada. Nós tivemos 40 países que controlaram a pandemia ou derrubaram os indicadores da pandemia sem vacina, onde escolas voltaram a funcionar. É o caso da Alemanha, por exemplo. Mas é que não é o nosso caso, porque ela não caiu ainda. Eu sei, mas estou falando, Sim, possível controlar a doença e voltar às escolas. Só que tu tem que controlar a pandemia. Só que como tu não sabe reabrir, fica nesse. Hoje o maior problema é esse. Nós deveríamos estar com o comércio aberto? Poderíamos estar com o comércio aberto, sim. Poderíamos. Eu tive esses dias na rodoviária, um pouquinho antes do fechamento da bandeira vermelha. E o pessoal estava apavorado, os comerciantes lá da rodoviária, tudo fechado. E corroborando com o que a deputada fala, a maioria dos comerciantes tentou pegar dinheiro emprestado no Banrisul para tentar se manter, pediram de garantia até a casa para conseguir alguma coisa. Então o Banrisul não foi parceiro nessa situação. Não foi parceiro. Nem o Banrisul, nem o Badesul, nem o BRDE, nenhum deles. Aí... temos essa situação aí. Eu acho que a escola, sim, nesse momento também já poderia ter voltado à escola. Eu acho que o trabalho também poderia ter voltado. Eu acho que tudo poderia estar ok. Se o governo municipal e o governo estadual tivessem tido um plano desde março.
Só que nesse abre e fecha é um risco enorme. É um risco enorme. Não adianta a gente deixar a pessoa levar o seu filho para a escola e ele voltar para casa e ficar com uma avó. Como é que vai ficar essa situação? Ou ficar com uma tia? Porque o vírus está por aqui, porque a gente não tem leito, a gente não tem respirador, a gente não tem hospital de campanha, a gente não tem testagem, a gente não tem absolutamente nada que não seja propaganda do governo. Então, assim... É que a questão hoje... Não, desculpa, pode falar. Não. Pode falar, deputado. Pode falar, deputado. Eu concluí assim. Nós temos 5 minutinhos, mas pode falar. Eu quero falar a questão hoje sobre essas crianças, tá? Essas crianças, elas estão vulneráveis hoje. As mães, uma mãe que é diarista, uma mãe que trabalha no supermercado, que muitas vezes ela tem que trabalhar. E ela não tem com quem deixar seus filhos. Muitas vezes, e a gente sabe que essa é a nossa realidade, não é mimimi aqui, a responsabilidade pelo cuidado dos filhos é da mãe. Então, nesse momento estratosférico de desemprego, as mulheres vão ser muito afetadas. Sim. Porque entre um dos dois, o casal, quem tem que trabalhar, vai acabar que o homem vai continuar trabalhando e a mulher vai ter que sair do mercado de trabalho. Verdade. Então, tem muitas crianças que estão sendo cuidadas por cuidadoras, nas casas dessas pessoas, ou por um vizinho, ou por um tio, ou por qualquer outra pessoa, e eu sempre disse isso, inclusive disse para o governador, tem que chamar o Conselho Tutelar para esse debate, tem que perguntar para o Conselho Tutelar como é que eles imaginam que essas crianças estão sendo tratadas, porque quem conversa com conselheiros tutelares sabe o que acontece, sabe sobre violência, outras crianças, de todo tipo, entendeu? A questão da violência física, de violência sexual, da situação de vulnerabilidade que as crianças já viviam. E agora, nesse momento, tem se agravado muito mais. E eu vou citar aquele caso daquele menino Miguel, lá de Recife, que a mãe diarista teve que levar ele para o trabalho, porque ele ficava com a avó, mas a avó tinha uma consulta, enfim, e ele acabou que a patroa dela estava fazendo as unhas, não tinha como cuidar da criança, e a criança acabou caindo do prédio e morrendo. Então, aquele menino é uma vítima do Covid. É uma vítima do que está sendo feito para combater o Covid. Anne, obrigado pela tua participação hoje aqui no nosso programa. Nós já estamos estourando o horário do segundo bloco. Te agradecer aí e vamos aí numa próxima oportunidade tu participar para falar um pouco sobre o projeto da reforma tributária. Nós estamos discutindo aqui, trazendo os parlamentares. Tu já estás convidada para participar especificamente sobre esse tema. Obrigado. Obrigada, Thiago. Obrigada, Macalossi. Um prazer imenso debater aqui mais uma vez com vocês, junto com o Beto, né, que já teve que sair, mas foi um prazer. Estou à disposição para a gente discutir também a reforma tributária e eu acho que o assunto do Covid ainda vai durar muito tempo. Infelizmente. Então, vamos ver como é que as coisas vão caminhar. E eu realmente espero que a situação melhore mesmo, que a gente precisa salvar vidas em todos os sentidos, né? Tanto daquelas pessoas que estão morrendo, né, por questão do coronavírus, quanto as outras tantas, né? E aí, só para finalizar, eu quero fazer um alerta sobre a questão do câncer. Tanto câncer em adultos, quanto câncer infantil, câncer de mama. Muitas pessoas não estão procurando o médico, não estão interrompendo os seus tratamentos, não estão tendo diagnóstico. E para efetiva cura do câncer, a questão do tempo é muito importante, principalmente o diagnóstico precoce. Isso é um assunto que tem nos preocupado profundamente. Muito bom toque esse da deputada Anne Ortiz. Obrigado, Anne, novamente pela tua participação. Uma boa noite. Tiago Moisés. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tiago Moisés, obrigado. Obrigado pelo convite, Macalossi. Deixar um abraço à deputada Anne Ortiz, ao deputado Beto Albuquerque, ex-deputado. É um prazer sempre debater com figuras ilustres, figuras que têm um grande entendimento, né,
Eles foram e são gestores públicos, né? Então eles sabem. Eu sempre disse aqui nessa bancada que é muito fácil eu, como cidadão, só apresentar crítica, né? Mas eu sempre tento apresentar algumas soluções também. Queria só finalizar, no momento que o Brasil fecha quase 89 mil mortos, né? E o Rio Grande do Sul bateu quase 1.700 mortos, né? Eu queria finalizar prestando a minha solidariedade e o meu luto, né? Principalmente deixando um carinhoso abraço às famílias, e vou deixar no geral, vou citar todas as famílias no geral, falando especialmente da primeira profissional de saúde que morreu aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que foi a Mara Rubia. Então, sintam-se todos abraçados. É uma situação muito difícil. O Brasil é o país que mais morre profissionais de saúde, né? Então, cuidando da saúde de quem cuida da nossa saúde, nós vamos salvar vidas. Obrigado. Bela mensagem final, e eu quero aqui externalizar também os meus sentimentos, e eu posso dizer com toda a segurança que também o sentimento da RDC TV, nós precisamos apoiar os profissionais de saúde, que são os nossos soldados na linha de frente no combate à pandemia. E, infelizmente, essa informação que o Thiago traz aí, da mortandade nos profissionais de saúde, ela é alarmante e denota como nós estamos despreparados ante esse desafio. E como, por isso, nós temos que valorizar ainda mais o trabalho deles, né? Então, como é que é o nome dela? Mara Rubia. Sentimentos à família da Mara Rubia, e que nós não temos tantas pessoas aí nessa área sendo vítimas dessa doença. Voltamos para o último bloco com o João Carlos Silva. Muito bem, estamos de volta aqui na RDC com o último bloco do Cruzando as Conversas. No último bloco temos sempre a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília. O nosso programa é um oferecimento do Badesul. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Também de Portocolor. Portocolor Soluções Gráficas, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. E de Azof BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. João Carlos Silva, de Brasília. Bem-vindo, João. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Tudo bem? Nós estamos aí num cenário complicado, né, João? E, às vezes, a atenção do presidente, do seu filho, se voltam para assuntos que não lhe dizem respeito, como é o caso da eleição americana. Hoje nós tivemos aí mais uma situação muito ruim, né, com o Eduardo Bolsonaro apoiando o Donald Trump, se intrometendo nos assuntos internos dos Estados Unidos. Ele que quase foi designado como embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber, João, nessa sua intervenção inicial aqui na edição de hoje do Cruzando, como é que está o clima em Brasília em relação a isso? Porque o Eduardo parece que ainda não tirou da cabeça o cargo que havia lhe sido prometido. Diplomaticamente, muito ruim. Porque você não pode dar palpite em eleição de países que tem ligação com o país, mesmo não tendo, na sua eleição presidencial, opinando, dizendo que um candidato é melhor que o outro. Eu acho que nós temos aqui no país situações muito mais complexas para serem resolvidas pela classe política, e o deputado Eduardo faz parte dela, do que se meter nas eleições americanas. Até porque você já viu aí nas redes sociais, já viu aí os comentários de políticos americanos condenando a atitude do deputado Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, Macalossi, a embaixada dos Estados Unidos não saiu para o Eduardo, mas o Eduardo não saiu da embaixada, e a embaixada não saiu dentro dele. Esse é o problema. O problema aqui, né,
não é a questão da relação Brasil e Estados Unidos, que tem que ser próxima. Os Estados Unidos é um país importantíssimo. Eu sempre repudiei os anti-americanos, porque eu acho que o anti-americanismo é uma doença terceiro-mundista subdesenvolvida intelectualmente. Né? Agora, a gente não pode estabelecer uma relação diplomática com base nas paixões pessoais dos governantes. As relações devem ser relações de Estado. E se Biden vencer a eleição, e ninguém sabe qual vai ser o resultado da eleição americana, se Biden vencer, o Brasil tem que ter boas relações com Joe Biden, não apenas com o Donald Trump. Sim, eu disse tempos atrás aqui na RDC, se você faz uma campanha ostensiva contra um candidato que está concorrendo com o Trump, você corre risco de depois ir com o rabo entre as pernas, cumprimentá-lo e pedir apoio logístico, apoio institucional, apoio comercial. E não é assim. Você tem que definir a eleição nos países medindo o temperamento institucional. Você não pode dizer que o governo vai ganhar a eleição por causa disso, daquilo. Não é por aí. Tem uma situação difícil, né? Uma situação meio complicada. Que foi o que aconteceu na Argentina, né? O Bolsonaro se meteu na eleição argentina, causou um climão que perdura até hoje. Perdura até hoje a questão da Venezuela também, né? Quantos votos, não caiu, né? Quantos votos tu acha que o Eduardo Bolsonaro vai conseguir pro Trump, João? Rapaz, eu acho que se ele bem trabalhado, talvez um dele só, né? João, vamos falar um pouquinho sobre Augusto Aras. O Augusto Aras participou de um painel online e daí ele deu uma declaração que já está sendo tomada aqui por muitos como uma ação, ou pelo menos como uma intenção contra a Operação Lava Jato. Ele disse que é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. O Eduardo Aras, o procurador, ele não deixa de ter as suas razões. Porque quando você combate uma situação que já estava, nós comentamos isso ontem aqui, já estava muito em evidência, o Augusto Aras, ele tomou para si as questões da República, dizendo que precisa medir com certos aspectos essas questões todas aí da Lava Jato. Até porque, não sei se você já acompanhou, o presidente da Câmara pediu para que as buscas no gabinete do deputado Paulinho da Força e da deputada Piauí, da deputada Regiane, fosse anulada. Nós comentamos ontem sobre isso, né? Quer dizer, essas contínuas operações dentro do Congresso Nacional. Sim, essas situações dentro do Congresso Nacional estão causando diversos impactos institucionais sérios entre os poderes. E pelo que eu soube hoje, o deputado Rodrigo Maia não está nada satisfeito com essas aberrações que acontecem. O juiz determina adentro o Poder Legislativo, carrega o que tem num processo que é lá de trás, que não tem nada a ver com o mandato, quer dizer, é uma coisa complicada. O procurador Augusto Aras, na minha opinião, a pessoa está no papel dele, eu acho que ele vai causar impacto muito difícil, mas ele vai perdurar com o objetivo dele, que é, como ele sempre disse, né, colocar ordem na casa. Muito bem, vamos ver no que vai dar. Por último, João, nós temos mais uma notícia e ela é relativa a um assunto que nós já tratamos aqui ontem também, que é esse conflito que antecede a disputa pela Câmara dos Deputados e que gerou um racha dentro de um grupo que é muito segmentado. E agora, aparentemente, segundo o que informa o Gerson Camarote, que é colunista da Globo News, depois da saída do DEM e do MDB, também haverá uma defecção no Centrão com a articulação de um outro grupo de partidos aí,
que estariam se organizando para formar um bloco inseparado, o PTB e o PROS. E aí, João? E o objetivo é claramente esfarelar, enfraquecer o Arthur Lira. A intenção, eu já vinha dito isso já dias aí, comentando com você, as duas candidaturas hoje perdurantes aí com força política de levar a eleição da Câmara dos Deputados é de Baleia Rossi, do MDB, e de Marcos Pereira, dos Republicanos. A candidatura de Arthur Lira praticamente esvaziou e a candidatura de Aguinaldo Ribeiro também esvaziou junto. Por quê? Porque essa defecção dos partidos políticos é exclusivamente, não é questão de governo, é exclusivamente a eleição da mesa da Câmara dos Deputados. Porque todos sabem que o deputado Arthur Lira tem problemas na justiça. Ninguém quer encarar um segundo Eduardo Cunha, o presidente da Câmara saindo preso. Quer dizer, e o governo também, que abraçou a Lira no começo, não vai querer também cometer esse desatino e ter o carimbo na testa de ter apoiado um candidato com problema. Então, o que sobrou nessa história toda? O DEM, através do deputado Efraim, cujo pai também já foi presidente da Câmara, Antílio, ele tem discutido muito com o MDB, e o MDB está muito próximo do deputado Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia vai fazer o seu sucessor, isso aí é óbvio, não tem nem o que discutir. Tem a maioria dos votos, tem a maioria dos congressistas e tem o poder de comando da casa. E sobraram esses dois, Baleia Rossi e Marcos Pereira. Hoje, o cenário político de hoje é muito favorável ao deputado Baleia Rossi, pela compreensão do MDB junto ao governo, de não ter cargos e está apoiando os projetos do governo na Câmara e votando 100%, junto com o governo, e essa interlocução muito próxima do deputado Baleia com o Palácio do Planalto. E detalhe, né, João, que eu acho importante, o deputado Baleia Rossi, ele tem se pautado por um modo de agir muito discreto, o que ajuda bastante nessas horas. Ao contrário do Arthur Lira, que se aproximou do governo e começou a tentar protagonizar, inclusive se contrapondo ao Rodrigo Maia. E viu ruir ali uma parte importante de setores dentro do Congresso Nacional que poderiam eventualmente estar com ele numa disputa. Né? Foi com muita sede ao pote, em outras palavras. Exatamente. E o MDB precisava dessa oxigenação com a mudança da presidência, com uma pessoa nova, de mentalidade nova, de projeto político novo, que é o deputado Baleia Rossi. O MDB se configurou durante muito tempo como um partido governista e os seus líderes políticos permaneciam nos cargos na direção nacional durante muitos e muitos anos, como um caciquismo político. O deputado Baleia Rossi foi uma escolha natural, uma escolha que agradou a todos, e como um articulador dentro do Congresso Nacional, um articulador muito forte, muito presente, e que o Palácio do Planalto se aproximou muito nos últimos dias. O deputado Arthur Lira, a candidatura dele hoje, ela é praticamente zero, ela foi esvaziada com essa saída do Central, e o próprio Central vai ter dificuldade de tocar o apito da sucessão da Câmara, porque não vai ter como levar a candidatura de Arthur Lira até o final, até o dia da eleição. Lá no meio do caminho vai se dissolver. Muito bem. João, muito obrigado pela participação. Voltas amanhã também para continuarmos analisando aí a evolução desse cenário. Tá bem? Muito obrigado. Você gostou do desembargador e agora mudou o seu texto, dizendo que os policiais infringiram a sua norma e o transformaram em vítima? Olha, eu tô com uma peninha, eu acho que inclusive a gente devia fazer uma vaquinha virtual para ajudar esse desembargador a pagar a multa. O que tu acha, João? Pois é, com 42 processos no meio das costas, como que um sujeito desse consegue ser desembargador ainda? É o Brasil desse, é uma piada. Como é que quantas vezes tu já repetiu aquela frase, o Brasil não é um país? Olha, Charles de Gaulle que estava certo, isso aqui não é um país sério.
Como é que um desembargador com 42 processos continua? Aliás, é o seguinte, só tomando um tempinho rapidamente, o CNJ está de olho nos 42 processos que foram arquivados. Esse é o problema. Você pode arquivar 40, 41, muito e escapar. Mas arquivaram 42. E vou dizer um negócio para você, a batata que o desembargador está assando já faz horas. Se ele não perdeu aliás, a opinião pública vai fazer com que ele perca o seu direito de exercer a magistratura indo para casa. Vai ganhar o salário, lógico, evidente. Mas vai para casa. Não tem como. O CNJ não vai deixar ele. Até porque a opinião pública não vai aceitar. Deixar ele no cargo de desembargador. Espero que não, né, João? Não, com certeza. Muito bem. Precisamos contrariar o Charles de Gaulle. É isso aí. O Charles de Gaulle é a lei e a ordem aqui no nosso país. João, obrigado. Não tem dúvida. Um abraço para todos. Boa noite. É isso aí. João Carlos Silva aqui no Cruzando as Conversas. Vamos finalizar com os números da pandemia no Brasil. Os gráficos aí que estão no ar. Vamos colocar o gráfico brasileiro. Nós temos aí hoje 2.484.649 casos. O Brasil vai se aproximando dos 90 mil mortos, 88.634 mortes registradas em nosso país até aqui, né, desde o início da pandemia. Vamos aos dados do Rio Grande do Sul? Temos os dados do Rio Grande do Sul? Se temos, vamos colocá-los no ar também. Não temos? Temos. 62.347 casos confirmados, com 1.680 mortes registradas. Rio Grande do Sul que vive aí o crescimento da pandemia e nós vamos continuar repercutindo esse assunto aqui no programa. Eu vou terminar o programa de hoje, né, falando sobre o Rodrigo Rodrigues, repórter esportivo que estava na Globo, e eu não acompanhava o trabalho dele de perto, mas eu conheço muita gente que acompanhava. E pelo que li, tratava-se de uma unanimidade, né, como pessoa, como profissional. Ele morreu aos 45 anos em virtude do coronavírus, depois de sofrer uma trombose como complicação da doença. 45 anos de idade, meus amigos. Não é que a morte do Rodrigo Rodrigues ela seja mais importante do que as outras 88.634 mortes. Não. É porque o Rodrigo Rodrigues é uma pessoa pública. E a pessoa pública, ela, de alguma maneira, simboliza aquilo que se passa na sociedade. Nós temos registrado no país uma contínua incidência de mortes prematuras. Mortes prematuras em todas as faixas etárias. Não apenas de pessoas de meia idade, como é o caso dele, mas também de pessoas mais idosas. O Rodrigo Rodrigues poderia viver por mais 40 anos. Está aí a imagem do Rodrigo Rodrigues, obrigado à produção. Ele poderia viver mais 40 anos. Mas vamos considerar que muitas pessoas que têm 85, que têm 80 anos, poderiam viver mais 5, mais 6, mais 10 anos, se não fosse pela Covid. Então não importa a idade, nós estamos abreviando vidas. E isso é muito triste. Boa noite a todos.